receita de hoje é de seitan, que nada mais nada menos é o glúten extraído da farinha de trigo e serve para substituir a carne nas dietas vegetarianas e veganas. E a partir do seitan você desenvolve N receitas, tudo que você fazia com carne você pode fazer com o seitan. Inclusive é uma opção a mais em relação ao tofu, à soja. Então agora, sem mais demora, vamos lá fazer a nossa receita. Você vai precisar de farinha de trigo branca. Estou fazendo o dobro da receita. Os ingredientes e a quantidade de cada um estão na descrição do vídeo. Faça um buraco no meio da farinha e comece a adicionar água. A proporção de água para 1 kg de farinha é de 3 xícaras das de chá. Só que não coloque tudo de uma vez. Vá colocando aos poucos. Pode ser que você não precise de toda a água. Vai depender da farinha. À medida que for adicionando a água, vá mexendo, primeiro com uma colher, e depois a massa vai ficando mais dura, então coloque a mão na massa. Comece a amassar com as mãos. Amasse como se você estivesse amassando o pão. Eu não usei toda a água na minha massa, sobrou um pouco. Por isso é importante ir colocando sempre aos poucos. A massa do seitan é um pouco mais dura do que a massa de pão. O processo é esse. Amasse até ficar bem macia e soltar das mãos. Depois cubra toda a massa com água e deixe de molho por 12 horas. A massa precisa ficar completamente submersa em água. 2 fatores precisam ser observados para que o seu seitan ou glúten fique macio. Primeiro é amassar bem e o tempo do molho. Para agilizar o tempo do molho, pode colocar de molho em água morna. Em 4 horas você já pode lavar. Passaram-se 12 horas, agora o processo é de lavar o amido. Durante o molho, o amido se separa do glúten. Agora vamos lavar para retirar todo o amido e ficar somente o glúten. A forma mais fácil de lavar é ir amassando sob água corrente no escorredor de macarrão, enquanto escoa o amido. Agora é lavar, 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 até ficar somente o glúten. Eu vou pausar o vídeo e volto daqui a pouco para mostrar como fica no final. Veja a quantidade de glúten que fica. A proporção de glúten para o amido é aproximadamente 1/3. Em 1 kg de farinha, fica aproximadamente 300 gramas do glúten, que é o nosso seitan. E esse processo de lavagem foi de 20 minutos. Estou terminando de lavar. Note que a água já não está mais branca, está quase transparente. Assim já está bom. E em seguida vou colocar para escoar o restante da água que ficar. Agora eu vou deixar descansando. Por mais que a gente esprema, sempre vai ficar água. Eu gosto quando ele fica por pelo menos 1 hora ali descansando e drenando a água excedente. Esse tempo de descanso também ajuda a deixá-lo mais macio. Agora, em uma panela, prepare o molho com o shoyu para o cozimento. Eu coloquei 1,5 xícaras de shoyu e 2 xícaras de água. E temperos a gosto. Usei bastante alho, foram uns 8 dentes de alho bem grandes, 1 colher das de sobremesa de cebola em pó, 1 colher das de chá de cominho em pó, 1 colher das de sopa de orégano e 1 colher das de sobremesa de sal. Leve a panela ao fogo e quando ferver, adicione o glúten. Você pode colocar todo o glúten na panela de uma vez só. Se você preferir cozinhar a peça inteira de seitan, depois você fatia. Ou cortar e colocar aos pedaços. Eu gosto de ir formando bifinhos. Prefiro fazer assim, mas fica ao seu critério. Eu corto um pedaço, vou esticando bem e jogando na panela. Assim eu vou modelando os bifinhos.
Os bifinhos vão ficar um pouco grossos, mas não tem problema. Depois eu vou fatiar ao meio e fazer bifes acebolados. Agora tampe a panela e deixe cozinhando. Vá vigiando de tempos em tempos. Eu não descuido porque pode queimar. A cada 5 minutos eu verifico, mexo e vou fazendo assim até a água secar. Depois de 25 minutos cozinhando, já está bom. Eu não deixo a água secar completamente, deixo bem pouquinho, um caldinho no fundo da panela. Esperei esfriar, ficou morno, para que eu possa manusear. Fatiei os bifinhos ao meio, como eu disse, eles ficaram um pouco grossos. Preparando os bifinhos mais finos, ficam mais saborosos. Em uma frigideira ou panela, adicione shoyu a gosto. Adicionei um pouco de água para diluir o shoyu. Eu não gosto do sabor muito forte do shoyu. Coloquei um pouco de sal. Cuidado com o sal porque o shoyu já é salgado. Uma colherinha das de chá de curry. Os temperos você vai colocar de acordo com o seu gosto. Pode colocar pimentões. Eu pus uma cebola inteira cortada em rodelas. E por último adiciono os bifinhos com o fogo já ligado. Tampe a panela e deixe cozinhar até que a água seque quase que completamente. E por último eu adiciono o azeite. E estão prontos os bifes acebolados de seitã. Sirva como guarnição nas refeições principais. Fica delicioso ao molho madeira. Dá para fazer estrogonofe, churrasco vegano. Enfim, use a sua criatividade. Ou use para lanche. Preparei um lanche com o pãozinho integral que eu mesma faço. Passei maionese no pão. Tem receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Coloquei o bife, algumas rodelas de cebola, tomate e alface. Fica a sugestão de um lanche super nutritivo, saudável e delicioso. Espero que você tenha gostado da receita. Muito obrigada por estar aqui no canal, por apoiar. Veja outros vídeos aqui do canal. Toda semana tem receita nova. Inscreva-se e ative a notificação para não perder nenhuma das receitas. Um grande abraço e até a próxima!